Boa noite para você ligado na CDL-FM. Começamos mais um Conectamente, o programa que vai ao ar toda segunda-feira às 8h30 da noite. E é para você já começar a semana pensando. Está empreendendo? Está querendo ver como é que é esse mundo do empreendedorismo? Ou de vez em quando você fica pensando, por que que eu não vou empreender? Tá aí, ó. Participa com a gente dessa prosa, porque essa prosa sempre te dá algum oriente para conversar um pouco melhor sobre esse assunto. Comigo, o titular desse programa, ele é vice-presidente da CDL-BH e é quem faz a introdução do nosso tema para depois nós apresentarmos o convidado de hoje, que é especial. Diga lá, Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje recebemos um convidado que revolucionou o mercado pet brasileiro. Ele transformou uma ideia inovadora em um verdadeiro império. Apresenta essa fera aí, Paulo. Bom, Sérgio Zimmermann. Quando a gente fala em Sérgio Zimmermann, a gente vê a primeira luz acendendo, que é o a Pets, que é um negócio inovador no universo pet e que cresce sensivelmente. Sérgio, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e participar dessa prosa conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernando. Boa noite ao ouvinte da Rádio CDL. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco das experiências que eu tive na montagem do Grupo Pets ao longo desses últimos 22 anos. Estou à disposição de vocês. Bom, aqui tem um segredo para a gente começar o programa, que é um sorteio. Eu estou sendo acusado há muito tempo de conduzir um sorteio viciado, porque sempre que eu faço o sorteio, quem ganha o direito de fazer a primeira pergunta é o Fernando Cardoso. Então, mais uma vez, aí a primazia é sua, De Fernando. novo, De Paulo? novo. Bacana. Bora lá então. Ô Sérgio, a Pets é uma empresa gigantesca, admirada, além do segmento pet, em diversos outros segmentos. É um orgulho mesmo nacional. Mas eu queria que você contasse um pouco do inicinho dessa história, porque tem muito empreendedor que está escutando o programa e quer que aquele negocinho dele ali que está ainda pequeno, incipiente, se torne algo grandioso. Conta pra gente desse início. A Pets, Fernando, o nome original é Pet Center Marginal. É, quase que é um acidente de percurso na trajetória de empreendedorismo, na medida em que a minha outra atividade empreendedora, que era um atacado de alimentos e perfumaria, no ano de 2002 eu quebrei e eu precisava recomeçar. E Pet Center Marginal foi o segmento que eu acabei entrando. é, Na época achava que talvez fosse complicado o segmento pet, mas ao ver que já tinha algumas mega lojas na cidade de São Paulo, nas regiões sul e oeste de São Paulo, eu achei que também poderia ter uma mega loja para atender a zona leste e norte. Só que quando nasceu a Pet Center Marginal, no dia 17 de agosto de 2002, eu tinha um único objetivo: sustentar minha família com quatro filhos. Portanto, era para ter uma loja só. Só que depois que dá certo a primeira loja, aí você começa a perguntar por que que eu não tento uma segunda, depois dá certo a segunda, porque não vem uma terceira, uma quarta, e assim já foram. Hoje o grupo tem mais de 270 lojas. Você tem 270 lojas. O seu universo de Oriente, o teu princípio, o teu pontapé inicial foi São Paulo. Você hoje tem 5 regiões brasileiras em que você atua. Como é? E aí é uma pergunta que interessa muito, porque às vezes o empreendedor fica, vou expandir o meu negócio, quero abrir lojas fora. Como é que é o entendimento de uma realidade, por exemplo, que me parece ser específica? Ou o mundo pet é igual para todo mundo? Tem diferença nessas regiões? E se tem, como fazer para adequar? Isso é uma coisa super interessante, Paulo, que quando você pega diversos segmentos de varejo, o Brasil é um país continental, então você tem características de consumo, características culturais que diferenciam de maneira bastante intensa as formas de se consumir no sul, ou no norte, no nordeste, no centro-oeste. Isso é normal. Mas a gente descobriu que no segmento pet, literalmente do Oiapoque ao Chuí,
o que une o consumidor é o amor pelo animal de estimação, e amor é igual. Então a gente descobriu que a gente é uma das raríssimas redes de varejo que pode estar num segmento que consegue trabalhar com marcas praticamente nacionais, com um mix de produtos praticamente igual do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, passando por Amazonas, os estados do Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então, o que a gente vê é que o amor pelo animal de estimação faz com que as necessidades sejam muito parecidas, que a maneira da gente oferecer as coisas também possam ser parecidas e que o resultado é parecido, é muito bem distribuído o resultado ao longo de todo o território nacional das lojas que nós temos. Ô Sérgio, antes da minha pergunta, eu queria te falar que você me deu uma notícia muito boa hoje, viu? Eu também tenho 4 filhos, então eu já estou no caminho certo, né? Tem que trabalhar pra caramba. Digo meu sonho. Eu sou do varejo ótico aqui, eu tenho que crescer pra caramba para sustentar essa meninada. Mas fora a Oi. brincadeira, Sérgio, uma coisa que eu acho que é bem legal, eu falei da força da Pets no início aqui do programa. E eu, na minha visão, entendo que vocês têm uma grande importância para o segmento no Brasil. Antigamente, as pet shops eram, às vezes, lojas menores, né, ali de bairro, que tem essa conexão com o amor pelo animal, né? Mas vocês fizeram um negócio revolucionário, transformando em lojas grandes, gigantescas, com várias opções, uma enormidade, de produtos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, a própria conexão com a parte digital também. Vocês têm várias particularidades nesse pioneirismo do segmento para o Brasil. Eu queria que você contasse um pouco disso. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente, quando montou a primeira loja, eu acreditava que as pessoas que têm um animal de estimação, elas não querem fazer uma compra como se fosse num supermercado, aquela compra fria. As pessoas querem interação, querem relacionamento, querem experiência na loja. Então, desde o início, a gente se preocupou em fazer muitos eventos, apresentações, concursos. A gente fez vários entretenimentos ao longo da jornada da Pets, para que as pessoas não vissem o ato de ir à loja apenas como um ato de fazer compra, transações comerciais. Assim como a gente também procura oferecer serviços de banho, tosa, serviços veterinários, que são as necessidades de quem tem um pet. Em 2018, 2014, mais ou menos, 2015 mais exatamente, nós vimos que o segmento online no resto do mundo estava começando a ter importância para o segmento pet. No Brasil ainda não, no Brasil ainda era traço. Mas aí a gente viu que a gente deveria estruturar a entrada no segmento pet e de uma maneira absolutamente integrada entre o online e o físico, que é o conceito da omnicanalidade. Nós começamos a fazer todo esse processo em 2015, concluímos o piloto em 2018, em 2019 fizemos todo o rollout para as lojas que tinham à época, e o online era 7% das vendas. Na pandemia explodiu para 25% as vendas, e depois da pandemia agora passa dos 40% a representatividade de vendas do online. Quer dizer, é um processo que veio evoluindo ao longo do tempo. Sérgio, vocês têm uma preocupação com o que hoje virou sigla, mas é verdade, que é o ESG. Vocês consideram bastante sustentabilidade, meio ambiente, governança dos seus negócios. Como é que você consegue conservar com um segmento que tem, por exemplo, na sustentabilidade e no respeito ao ambiente, canais muito fortes, a ligação homem-animal? Como é que é essa preocupação? Como é que é essa ligação? A gente tem diversas iniciativas nesses três pilares do ISD, mas, sem dúvida nenhuma, acho que a que mais vale a pena destacar e que nós temos muito orgulho pelo foco que nós damos e o trabalho que nós realizamos, que é o Adote Pets. O Adote Pets é uma maneira de abrir todas as nossas lojas, o espaço mais nobre das nossas lojas, para ONGs parceiras, para fazer doações de cães e gatos.
Hoje nós somos a maior plataforma de doação de cães e gatos do Brasil. A gente doa praticamente 10 mil pets por ano. No acumulado aí já estamos chegando à marca de 100 mil pets doados. E, além disso, a gente tem uma parceria com a editora MOL, que é uma editora social, onde a gente faz livros de altíssima qualidade, vendendo centenas de milhares de livros para consumidores que gostam do produto e sabem que estão contribuindo para ONGs. Só para que vocês tenham uma ideia, Paulo, Fernando e ouvinte que está nos acompanhando aqui, esse projeto de vender livros a preços acessíveis com renda revertida para a ONG, nos últimos poucos anos, já reverteu mais de 10 milhões de reais em doação para ONGs parceiras. Esse é o maior projeto de apoio a ONGs do setor PET existente no Brasil. Então, a gente, como eu disse, a gente tem várias iniciativas nas três siglas, toda a questão de governança, as questões básicas de responsabilidade social, mas acho que onde realmente a gente brilha e se destaca é no Adote Pets. Ô Sérgio, o empreendedor, principalmente no Brasil, né, com o custo Brasil, primeiro é um cara que tem que ser muito guerreiro, muito determinado, muito resiliente e sempre buscando evoluir o seu negócio. Tem uma frase sua que eu achei muito bacana. Você diz assim: o sucesso vem para aqueles que estão dispostos a se adaptar e inovar. Eu queria que você contasse para a gente, dentro da história aí da Pets, momentos que você teve que ter grandes mudanças, né? Se adaptar de maneira drástica o seu negócio para conseguir que ele ficasse desse tamanho. Bom, vamos lá, Fernando. Aqui a adaptação e inovação realmente são dois pilares para quem quer evoluir como empreendedor. É, Citar um exemplo de inovação que é bem marcante. Quando foi inaugurada a Pet Center Marginal, o horário de funcionamento dela era das 9 horas da manhã até 21 horas. Só que ocorria que às 21 horas os portões fechavam e vários clientes tentavam entrar e não podiam mais entrar. Um ano depois de inaugurado, a gente fez uma reunião para ampliar o horário de funcionamento. As primeiras sugestões foram 22 horas, para seguir o horário do shopping. Alguém falou 23 horas para quando a pessoa saísse do shopping ainda poder vir aqui. Alguém mais arrojado falou: por que que não vai até meia-noite? Alguém colocou que ir até meia-noite ia ter dificuldade de condução. Só que a palavra meia-noite, eu falei: por que que não abre 24 horas? Quando eu falei 24 horas, a consultora que estava acompanhando a reunião falou: não, isso aí não tem sentido nenhum. Não tem nenhum lugar nos Estados Unidos ou na Europa que tem uma pet shop 24 horas funcionando. Eu perguntei: você tem certeza que não tem nenhum lugar do mundo? Ela falou: tem. Eu falei: então, fechou, vamos abrir 24 horas, porque é uma grande possibilidade de inovar e ser. E já é difícil inovar no Brasil, mas quando você pode fazer uma inovação em termos mundiais, é um privilégio. E assim, em 2003, nasceu a primeira loja 24 horas do mundo, nesse tamanho, no segmento pet. E ela está aberta até hoje, 24 horas, e já abrimos aí mais umas três ou quatro na cidade de São Paulo, também funcionando 24 horas. Isso é um exemplo de inovação. Quanto à adaptação, na medida que o negócio vai crescendo, as coisas que fizeram você crescer, sair da primeira loja até um determinado número de lojas, não é necessariamente o que te leva para a próxima fase. Por exemplo, eu montei sozinho as primeiras 27 lojas, depois entrou um fundo de investimentos, o Argo Pincos. O fundo passou a ser controlador da companhia. E eu, como executivo, como CEO da companhia, eu precisei me adaptar e entender as mudanças culturais que significava a entrada desse fundo. Mas o que faz você ir muito longe é justamente essa adaptação. E a adaptação é intimamente ligada com uma coisa chamada vontade de aprendizado. Eu sempre me empolguei em fazer as coisas pela vontade de querer aprender. Então, vontade de querer ter a parceria com o fundo de investimentos, depois vontade de abrir capital, vontade de ter uma empresa que tivesse presença nacional,
todas essas coisas sempre constituíram verdadeiras fontes de aprendizado para mim. Então, o verbo que eu mais utilizo na minha vida é aprender, aprender e aprender. Você falou em aprender, eu sei que a primeira inflexão que você teve quando você contou a história lá do 2002 deve ter sido o aprendizado, porque você falou, quebrei num segmento e fui encarar outro porque eu tinha necessidade de pagar minhas contas, os boletos não avisam que vão deixar de chegar. Eu queria que você contasse para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, quais os principais pontos de inflexão nesse momento em que você perde uma atividade, que era a tua atividade principal, e tem que se reinventar. Como é que é isso? Perfeito, Paulo. Quando você toma um revés na vida, para o empresário, talvez o grande revés é a falência, assim como para um funcionário é perder o emprego, para um marido ou para uma esposa é a separação no casamento. Esses eventos significativos que a gente tem, existe uma tendência que é bastante natural da gente querer ir para a janela para apontar culpados, para apontar dedos. Então, você quebrou na empresa, você quebrou com a empresa, você vai lá e culpa o governo, culpa os juros altos, culpa o concorrente, culpa o sistema tributário, enfim, você pode encontrar um monte de coisas que justificam porque você quebrou. Normalmente vai estar certo, você não, se você for uma pessoa razoável, você nem vai estar inventando nada. Você vai estar colocando fatores que realmente possam ter contribuído para que a empresa não tivesse sucesso. Ocorre que quando você faz isso, você fica um pouco mais confortado, que você fala, pô, eu não sou tão idiota assim, porque afinal de contas o negócio quebrou por outras causas, mas o problema é que você não aprende nada. Ao invés de ir para a janela e apontar culpados, eu preferi fazer uma outra coisa, muito mais complexa, mas foi ir ao espelho. Ir ao espelho, fazer reflexões de o que eu poderia ter feito diferente? Onde foi o meu erro ou alguns erros que eu cometi? Porque isso poderia me servir de aprendizados. Então, eu costumo dizer que ter quebrado foi um verdadeiro privilégio para mim. Evidente que não privilégio sobre o aspecto material, sobre o aspecto jurídico, mas quando você está focado em aprendizado, o que você aprende diante de uma quebra tem um valor inestimável, vale mais que 10 MBAs. Então, eu quero dizer que ter quebrado me foi muito útil para fazer grandes reflexões e ter constituído um novo negócio com uma cabeça já calejada pela diversidade e também indo à procura de estudo, que foi o que eu fiz. Logo quando houve esse movimento de quebra, eu voltei à faculdade, eu fui pela primeira vez à faculdade para fazer administração, depois fui estudar, fazer um curso de extensão no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, para entender muito bem o varejo, para misturar o meu conhecimento prático com o conhecimento acadêmico. Essa fórmula funcionou muito bem para mim. Ô, Sérgio, você falou que no início aí você chegou a 27 lojas próprias, né? Aí depois entrou um fundo de investimento e vocês chegaram mais próximo agora a fazer o IPO. Eu queria que você falasse um pouco da sucessão familiar aí. A gente tem, o Brasil, a maior parte das empresas são familiares, né? Você falou que você tem 4 filhos. Os seus filhos chegaram a estar dentro do negócio nesse início? Como que foi essa conexão da família? E se isso se estende a hoje também? Os meus filhos, eles, dos quatro, dois tiveram passagens pela empresa, mas eu sempre os deixei muito à vontade e nenhum deles, não só filhos, como não há nenhum parente hoje trabalhando na companhia. E uma das razões também pela qual eu quis fazer o negócio com fundo de investimentos foi para tirar qualquer expectativa ou qualquer peso sobre os filhos, porque às vezes eu considero um equívoco achar que o filho tem que seguir o que o pai construiu. Eu acho que, naturalmente, quando isso acontece de uma maneira espontânea, muitas vezes os filhos levam as empresas para muito mais longe. Mas nós temos que convir que
o talento, a expertise, o gosto pelo empreendedorismo, etc, etc, isso não é herdado. Isso tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. O que é herdado, na verdade, é a propriedade de alguma coisa. Isso pode ser dado, as ações de uma companhia podem ser dadas, mas não o espírito empreendedor. Então, na medida que isso não aconteceu naturalmente, me foi muito claro que eu deveria profissionalizar a empresa para perenizar a existência da Pets na linha do tempo. Sérgio, o papo é incrível. Eu estou aqui, eu não parei de fazer anotações. Durante a nossa conversa, eu anotei o tempo inteiro, porque eu gosto muito. Eu sou aqui, talvez eu seja o melhor aluno de todos esses programas, porque sempre que eu converso com pessoas como você, por exemplo, que tem uma visão bastante ampla do empreendedorismo, da determinação para fazer negócios num país tão complicado, às vezes, como o nosso, eu sempre tenho muito a aprender. Então, primeiro, agradecer por esse aprendizado que você me proporcionou e tenho certeza está proporcionando para os nossos ouvintes e espectadores. Mas antes de encerrar, eu vou pedir para o Fernando fazer um resumo da prosa. E depois eu quero saber se você dá nota para ele. De 0 a 5, o que você avalia o resumo que ele fez aqui? Diga lá, Fernando. Bora lá. Ô, Sérgio, primeiro queria agradecer como o Paulo, acho que foi uma verdadeira aula aqui. E eu acho que a Pets não está onde está, não é à toa, né? Eu acho que tudo quanto é tendência de ponta, conexão com a tecnologia, a gente falou do canal online como um atingimento de um faturamento bem legal, a questão da conexão humana, eu acho que o vínculo tanto com os profissionais que estão dentro da empresa quanto com os seus clientes, eu acho que é outro elo. E acho que o Sérgio fechou com chave de ouro, né? Eu acho que essa questão da sucessão familiar é um grande dilema no Brasil, né? O número que se tem, eu vi na Fundação Dom Cabral, acho que 68% das empresas quebram da primeira para a segunda geração. E quando você tem um entendimento do real valor e do papel ali do fundador dentro desse negócio, inclusive com a preocupação com os filhos, aí se entende por que que o negócio ficou tão gigante, né? Então, acho que agradeço novamente, Sérgio. A Pets é um exemplo e é um orgulho de todos os brasileiros. Bom, eu queria saber qual é a nota do Fernando agora. Nota 1000, resumo muito bem feito. Eu que agradeço a você, Paulo, a você, Fernando. Agradeço também ao ouvinte que nos acompanhou até aqui. É sempre muito bom compartilhar essas informações e desejo muito sucesso. Tenho um carinho muito grande por Minas Gerais, por Belo Horizonte. Nós fomos, alguns anos atrás, se eu não me engano, foi em 2015, quando a gente abriu a primeira loja em Belo Horizonte. Hoje nós estamos presentes em muitas cidades já de Minas Gerais, mas nós fomos muito bem acolhidos pelo povo mineiro. Nós temos muito carinho pela forma como nós nos relacionamos com todo o povo mineiro que recebeu a Pets de braços abertos. Olha, não é brincadeira não, mas eu acabei de receber aqui da minha afilhada um pedido para eu passar na Pets da Nossa Senhora do Carmo, que ela me pediu uma encomenda para o cachorrinho dela. Tá vendo como é que é? Mas aqui, acabei de receber. Ela, Juliana, me ligou agora falando sobre isso. Eu falei, então tá, agora eu vou atender o pedido da Juliana, conversando com o Sérgio Zimmermann, que é CEO, fundador da Pets, a quem a gente agradece mais uma vez, e a você, que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pelo carinho. Segunda-feira, 8h30 da noite, estamos de volta. E você sabe, você é a nossa principal companhia. Se você quiser fazer crítica, sugestão, dar sua opinião, falar mal do Fernando, cdlbh, conectamente@cdlbh.com.br. Conectamente@cdlbh.com.br. Esse programa, depois de exibido na Rádio CDL, ele vai ao ar na Multiprosa, plataforma de conversa e prosa da CDL e também nos principais streamings de podcasts. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Uma ótima noite de segunda e até segunda que vem. Obrigado, Sérgio. Obrigadão, Sérgio. Foi Valeu! ótimo.